a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quero saber se tem algum tecladista abençoado. Pode ser até você, se você quiser me acompanhar aqui. Pode ser? Ô glória, Deus é bom demais. Irmãos, peguem a Bíblia e abram o livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 20. Quem for achando vai dando glória a Deus. Josué, capítulo 6, versículo 20. Todos acharam? Digam amém. Está escrito assim: gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Amém? Feche sua Bíblia, coloque na cadeira. Aperte a mão dessa pessoa bonita, abençoada, se possível cheirosa, que está do seu lado, e fale assim para ela: se o Senhor falar contigo nessa noite, não tenha vergonha de glorificar, de exaltar e de engrandecer ao nome daquele que vive e reina para sempre. Quem concorda comigo, faz barulho de glória nesse lugar. Aleluia. Coloque sua mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e dizemos que a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado para as nossas vidas, e já começamos a Te agradecer por tudo que o Senhor vai fazer. Temos a certeza, ó Pai, que o Senhor há de falar nesse lugar. Portanto, eis-nos aqui. Fala conosco, ó Pai. Queremos, precisamos e necessitamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Aleluia. Quero dizer que é mais uma alegria muito grande voltar aqui para estar pregando e ministrando a palavra do Senhor. Deus sempre tem nos trazido de volta aqui, e eu louvo a Deus por isso, porque sempre é uma alegria muito grande. Aqui fizemos amigos, nós temos um amor muito grande por essa igreja, um carinho muito grande também. Meus amados irmãos, quero antes de pregar dizer que eu estou com muita vontade de pregar. Não sei porquê, nesses tempos que eu tenho pregado a palavra, vai para um lado, vai para o outro, vai para cá, vai para lá, eu sempre tenho dito isso, porque Deus tem me dado muita fome da palavra dele. Então, irmão, hoje Deus tem coisa grande para a tua vida. E eu entendi o seguinte, que a maneira com que a gente se expressa é a maneira com que a gente tem Deus na nossa vida. Se você se expressar muito nessa noite, eu tenho a certeza que vazio daqui você não vai sair, mas vai sair cheio da unção, da glória e da presença de Deus. Só quem concorda comigo, diga glória a Deus. Olhe para cá e preste atenção no que Deus quer falar contigo nessa noite. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, o meu coração se alegra, se enche de alegria. E ele se alegra porque eu vejo um grande profeta, um grande homem de Deus e um grande líder. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, e vejo esse grande homem de Deus, esse grande líder, esse grande profeta, eu vejo que ele foi esse grande homem, porque primeiro, ele era uma pessoa visionária. Repita comigo, visionária. Quando Josué estava a serviço de Moisés, a Bíblia diz que quando Moisés entrava dentro da tenda, Josué não saía da porta da tenda. Josué tinha em Moisés um grande exemplo, um grande espelho de homem de Deus, de líder, de profeta, um grande exemplo de quem conseguiu falar com Deus e ter intimidade com Deus. Olhe para cá, para você começar
bem da vida de Josué, você vai ver que Josué era um homem que sabia ouvir a voz de Deus. Repita comigo, Josué sabia ouvir a voz de Deus. Josué sabia ouvir a voz de Deus. E sabe o que acontece hoje no meio da igreja, no meio de muitas pessoas? Que elas não têm crescido, não têm progredido, não têm ido avante, porque quando Deus está falando, está com a mente lá em outro lugar. Quando Deus está bradando na igreja, quando Deus está falando com ela não tem prestado atenção naquilo que Deus está falando. Você está entendendo o mistério? Diga glória. Pessoas que vêm para a igreja pensando que igreja é culto. É muito bom a comunhão, mas você não vem aqui por causa de fulano de ciclano. Você vem aqui para adorar o nome daquele que vive e que reina para você. Pessoas que chegam no meio do culto, em vez de estar dando ouvido na palavra, ligado com Deus, dando glória a Deus, está falando da vida de Ciclano, falando da vida de Beltrano, está falando daquilo que fez ontem, daquilo que vai fazer amanhã. E sabe o que acontece? Deus está falando, ela não está ouvindo. Quem não ouve não pega a vitória. Quem não pega a vitória não tem vitória para contar. Mas eu louvo a Deus nessa noite aqui, na Padaraqueta ou na Manassa, que Deus está falando e você está ouvindo. Não tem crente que tapa os ouvidos para Deus nessa noite. Ai, Jesus. Depois um monte de murmurador no meio da igreja. Tem um monte de murmurador só falando, eu não tenho vitória, fulano não tem. As coisas para mim não acontecem, não é do jeito que o pastor prega, não é do jeito que fulano fala. As coisas não são desse jeito. Mas só por que está assim? Porque Deus fala e não ouve, está disperso, está longe, não está atento para pegar a vitória, tomar posse. Nessa noite, em nome de Jesus, Deus está falando para você: ouça a minha voz, aprenda a ouvir a minha voz, não deixe que nada te disperse, não deixe que nada tire a sua atenção. Quando eu estou falando, esteja atento para me ouvir. Aleluia. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Josué sabia ouvir a voz. Quando eu olho para esse texto, eu também vejo que Deus honrou a Josué, porque ele seguia o princípio da obediência. Repita comigo, Josué seguia o princípio da obediência. Deus fala com Josué. Josué ouve a voz de Deus. Então Deus dá a Josué uma direção a ser tomada. Josué não questionou. Josué não tentou dizer para Deus pode ser melhor desse jeito ou desse jeito. Josué simplesmente se submeteu e fez. Fez tudo conforme Deus mandou fazer. Então, Deus fala com Josué. Josué ouve a voz de Deus e obedece. E quando chega diante de Jericó, diante da muralha, seguindo os princípios de Deus, obedecendo a palavra de Deus, o que acontece com o mundo? O mundo vai para baixo. Entenda algo comigo. Quem obedece tem vitória. Quem obedece tem milagre. Quem obedece conquista. Quem obedece chega. Quem obedece vive as promessas. Quem obedece vê o sobrenatural de Deus. Quem obedece se enche da unção da glória de Deus. Entenda isso para a tua vida nessa noite. Muitos não estão contando vitória porque estão em pecado. O pecado da desobediência. O pecado de não ouvir a voz de Deus e obedecer. É por isso que a vida não sai do lugar. É por isso que a vida não progride. É por isso que a vida não vai além. É por isso que não tem vitória para contar. É por isso que as coisas não acontecem. Se Josué não
não fizesse de acordo com a temática que Deus colocou para ele, aquelas muralhas jamais cairiam. Israel jamais seria vitorioso. Eu tenho algo tremendo aqui para falar para você. Quando você obedece, quando você coloca a sua vida nos pés do Senhor, quando você segue os princípios da palavra de Deus, quando você faz a vontade de Deus, entenda bem isso, Deus te dá vitória, Deus te honra, mas você leva um monte de gente junto com você para Deus. A gente não entendeu, eu vou falar de novo. Quando você obedece, você leva, além de você, um monte de gente junto com você para a bênção, para a vitória. Ai, Jesus. Quando você obedece e segue, além de Deus te honrar, tem um monte de gente que vai junto com você para a promessa e para a vitória. Sabe o que Deus está falando aqui? Obedece. Porque hoje a muralha da desobediência caiu por terra. Então eu vou falar de novo. Hoje as muralhas e a muralha da desobediência caiu por terra. E Deus pode dizer, ela caiu. Você vai obedecer. E junto com você vai a sua família, vai os seus amigos, vai aquele que você ora, vai todo mundo para a bênção e para a vitória. Levante as suas mãos, declare. Eu tenho uma grande responsabilidade de abençoar o povo que Deus colocou nas minhas mãos. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Faz barulho de glória. Josué obedece. As muralhas caem. O povo entra. Toma posse daquilo que o Senhor deu. Quem obedece, toma posse. Tenho algo tremendo para profetizar para você. É que as muralhas não vão cair, elas já. Vou falar de novo, as muralhas já caíram. E hoje, você entra dentro do terreno do inimigo. Toma tudo aquilo que ele tentou tomar de você, tentou tirar de você. Hoje você entra dentro do terreno do inimigo e toma posse daquilo que Deus te deu. Ei, deixa eu profetizar algo aqui que é para você voar da sua cadeira. Se é que você vai entender esse mistério. Hoje, nessa noite, a muralha da desobediência caiu. Deus te colocou dentro do terreno do inimigo. E para pegar e tomar aquilo que ele te tirou, para pegar e tomar aquilo que ele tentou tirar de você. Eu quero falar para você nessa noite que o diabo perdeu, porque sobre as portas, ai Jesus, sobre esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Que não faz barulho de glória, diga glória. Como você levou um monte de gente para Deus, o diabo foi obrigado a soltar aquela pessoa que ele prendia, que você conhece. Como você leva um monte de gente para Deus, se o diabo tinha pegado um filho seu, ele foi obrigado a soltar nessa noite. Se tinha pegado algum familiar seu, foi obrigado a soltar nessa noite. E se tinha tomado conta das suas finanças, ele foi obrigado a soltar nessa noite. Ele tinha tomado conta de você e colocado uma depressão dentro de você. Essa depressão foi obrigada a pegar as bolas, as raízes e bater e retirar. Porque sobre a tua vida repousa o Espírito da glória de Deus.
Mas nessa noite, a barreira da desobediência caiu. Você entrou dentro do terreno do inimigo. Tomou tudo que é teu. O diabo foi obrigado a te soltar, a soltar a tua família. O desespero foi obrigado a bater em retirada. Quantas pessoas estão presas? Evita. Natal. Está na lista de novo. Pessoas amarguradas. Por causa de algo que sofreu no passado. De uma decepção. De uma palavra que ouviu, que feriu, que magoou, que esqueceu. Pessoas amarguradas. Por causa de coisas do passado. E até mesmo coisas do presente. Não consegue chegar aqui e sentir essa alegria que você está sentindo aí. Não consegue chegar aqui e glorificar, por mais que eu possa, um pastor se esforce. Não consegue levantar a mão e dar glória, porque tem amargura dentro dela. Amargura, tirando toda a sua alegria, tirando todo o seu prazer, tirando toda a sua vitalidade. Mas nessa noite, Deus pode dizer que a muralha caiu. Eu vou repetir para você dar um glória. A muralha caiu. Você tomou aquilo que é teu de volta. A amargura foi obrigada a bater em retirada. Da sua vida, da sua família, daquele que você conhece, ora e intercede. Sabe por quê, meu amado irmão? A partir de hoje, ninguém poderá te resistir. Nada poderá te resistir. Deus falou para Josué: ninguém poderá me resistir. Se tentarem levantar contra a sua vida, para barrar os teus projetos, para barrar os teus sonhos, para barrar as promessas de Deus na tua vida, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: ninguém poderá te resistir. Glória a Deus! Então o inimigo, nessa noite, é abatido e envergonhado. E ele tem que saber algumas coisas, que você é insensível. E aí daquele que tenta tocar no ungido de Deus. Se quem peleja por você não é você, é o Senhor. Então a vitória é garantida. Ai, Senhor, eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Tem alguém que está sentindo? Levante a mão. A muralha do pecado, da desobediência caiu. Glória a ti, meu Pai. E nessa noite, ninguém poderá te resistir. O diabo não vai conseguir impedir os planos de Deus na tua vida. Porque maior é o Espírito Santo que tem em você do que ele. Nada poderá impedir as promessas de se cumprir, e você de ser feliz. Vou repetir. Você de ser feliz. Porque tem tanta gente agarrada na tristeza. Tanta gente agarrada na tristeza, a tristeza agarrada nela. Mas nessa noite Deus pode dizer: a muralha caiu. A tristeza bateu retirada. A capetada bateu retirada. Não tem diabo, não tem demônio, não tem galinha preta, não tem nada que vai impedir a tua vitória. Aleluia! Levante a mão e glória, glória. Levante a mão e glorifica. Receba a unção de Cristo. Receba a unção de vitória. Receba a unção de vitória. Porque não tem ninguém que vai impedir o teu sucesso a partir de hoje. A tristeza foi embora. Glória a Deus! Oh, aleluia!
Outro dia um amigo meu, eu falei, a gente desceu, foi no primeiro caldo, e ele me contando a respeito do perfume. Falando de diabo, botou o perfume na cortina. Ficou agarrado nos vícios. E hoje dorme nas ruas. Ele contando a história do irmão dele. Tinha mulher, tinha filho, largou tudo para morar nas ruas viciadas. Por quê? Porque não obedeceu. Porque não seguiu o princípio da obediência. E a desobediência gerou tudo quanto é tipo de males na vida dele. E ele ficou agarrado. A honra dele foi lá embaixo. A moral dele caiu por terra. E ele ficou sem saúde, sem moral e sem dignidade. Porque é isso que o pecado faz na vida do homem. Ele tira a moral, ele tira a dignidade, ele tira a saúde, a felicidade. Um homem triste, amargurado, deprimido, depressivo, virou um mendigo. Mas essa noite eu quero uma palavra de glória. Porque hoje, a partir de hoje, não tem nenhum tipo de vício que vai ficar agarrado, ou na tua vida, ou na vida de quem você conhece. Sabe por quê? Porque essa noite é noite da muralha do pecado cair. O pecado da desobediência caiu. E tudo aquilo que estava agarrando a sua vida ou a vida daquele que você conhece e tem orado, foi obrigado a bater e retirar. Porque a muralha caiu para você e um monte de gente com você para ser abençoado. Já perdeu. Amém. História. Isso não é clichê. Na faculdade a gente aprende que clichê é um lugar comum, aquilo que todo mundo fala. Aquilo que gera aplauso, não é clichê. Isso é verdade. É mais real que isso aqui. Que o diabo perdeu na sua história e ponto final. Que aquilo que estava impedindo a tua vitória hoje caiu por terra. Glória a Deus. Porque o pecado da desobediência hoje teve que cair. As muralhas ruíram, as muralhas caíram. Eu vou contar um segredinho para você. Quando a gente estuda um pouco de história, a gente aprende que se a muralha caísse para cá, matava o povo. Estava atrás da muralha, o povo de Israel. Se caísse para cá, olha o mistério. Matava o povo de Jericó, mas Deus falou que era Israel que ia matar aquele povo. Como é que caiu essa muralha, gente? Ela caiu assim, igual um prédio de demolição. Aí vem um mistério. O povo passou por cima da muralha. Glória a Deus. Pastor, eu vou falar de novo para ver se o povo entende. O povo passou por cima da muralha. Aprende isso. A muralha hoje caiu por terra. E você, só quem vai marchar vai dar glória agora. A muralha hoje caiu por terra e você passou por cima dela. O cara santa desse crente que está do seu lado, dá um sorriso colgado para ele, ou bolinhos, e diga assim para ele: não, minha irmã, a muralha hoje caiu, você passou por cima, então por que você não dá glória? A glória é comigo, comigo na glória! Aleluia! A muralha caiu. Você passou por cima. Agora a gente vai ter glórias aqui, senão o pecador chupou, foi perto. Aleluia. Olha aqui. Escute isso. Deus não é Deus de blá blá blá. É Deus de falácia.
Deus fala, Deus escuta. Você vê um crente de verdade quando ele tem compromisso com a palavra dele. Você vê se Deus está agindo de verdade na vida do crente quando ele é compromissado com a palavra dele. Quando aquilo que ele fala, ele cumpre. Porque o nosso Deus é assim. O que ele fala, ele cumpre. Fiel é esta palavra digna de toda aceitação. Então eu tenho algo tremendo para falar para vocês. É que tudo que Deus falou até agora não vai acontecer, mas já aconteceu. E é verdade. Porque o nosso Deus é um Deus de palavra. Glória. É por isso que você vai sair daqui hoje cantando vitória. É por isso que você vai ver os seus inimigos morrerem no meio do mar. É por isso que você vai dizer a Deus que Ele é fiel. É por isso que você vai dizer a Deus o seguinte: ai, Jesus, fiel é tu que me chamou. Fiel é tu que me chamou. Glória a Deus. É por isso que você vai dizer o seguinte: eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Eu sei em quem tenho crido. Porque o meu Deus não é Deus de brincadeira. O meu Deus é um Deus de verdade. Então vamos aplaudir a esse Deus. Eu olho para esse texto, eu vejo que Josué é o homem que fez a diferença. Fez a diferença no seu tempo. Fez a diferença no meio da sua nação. Fez a diferença na obra que Deus colocou na vida. Eu tenho algo tremendo de Deus para falar. E hoje as muralhas caíram. E você vai sair daqui fazendo a diferença. E você vai sair daqui nessa noite sendo a diferença. Josué fazia, Josué era. Você vai fazer a diferença nessa nação. E aonde Deus te enviar, você vai fazer a diferença na sua família. Você vai fazer a diferença na sua igreja. E você vai ser a diferença. Então por que Josué era assim? Porque ele seguia o princípio da obediência. Tudo que era depositado nas mãos de Josué, ele dava o seu melhor. Ai, gente. Tudo que Josué fazia, ele fazia para ser melhor. Porque para Deus a gente faz qualquer coisa. Isso é verdade. Qualquer coisa que serve. Qualquer coisa não agrada o coração de Deus. Mas sempre ser melhor. Maldito o homem que faz a obra de Deus gratuitamente. Maldito é ele. Maldito por quê? Primeiro, porque fez a obra para si, não para Deus. Paulo falou: não procuro glória de homens, eu procuro agradar a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. Maldito o homem que faz a obra de Deus fraudulentamente. Porque primeiro, faz para ele, não faz para Deus. Segundo, porque faz qualquer coisa. Acha que qualquer coisa está bom, não para Deus quer ser o melhor. Eu era jovem,
quanto mais eu prego, mais eu aprendo. Quanto mais eu prego, mais Deus vai lapidando com ele na minha vida. Existe um certo tipo de pecado chamado pecado da fraudulência. De fazer a obra de Deus fraudulentamente. Muitos hoje vêm através do Twitter, Orkut, Facebook, YouTube, televisão, pessoas pegando em multidões e sonham com isso. E aí Deus quer levantar pessoas para pregar em multidões. Mas Ele primeiro vai ensinar você. Ele primeiro vai lapidar você. Mas a pessoa não quer ser lapidada, ela quer entrar e ver aquela multidão. Aí abre uma porta pequena para ela faz a obra de qualquer maneira. Aí eu não tenho motivação nessa obra, não dá quase ninguém aqui. Eu não tenho vontade de vir aqui, estou inventando uma desculpa para o pastor para entregar esse trabalho. Então, você falou, meu filho, não faz isso. Eu vou te lapidando, eu estou te treinando. Eu estou construindo o nome de Deus que eu quero que você seja. Você está entendendo isso? Fica a glória a Deus. São calculos. Por causa disso, são malditos. Maldito! O homem faz a obra de Deus relaxadamente. Quer ver Deus operar na tua vida? Siga o princípio da obediência. E não seja fraudulento. Não seja relaxado com as coisas de Deus. Um dia, estava eu pregando lá com as minhas 2, 3 pessoas, já tinham passado alguns meses. O pastor era tão abençoado que nem no seu trabalho eu não estava. Estava eu lá, 2, 3 pessoas. Não pense. E aí, um dia, um amigo meu recebeu um convite para pregar. Falou, você tem comigo lá, telefone, pregar? Eu falei, eu vou. Não tem nada a perder, só tem que pregar. Eu vou com você. Então tá, chega lá, vou te dar uma oportunidade de você falar um tempo lá. E aí você fala, beleza? Parabéns. Fui com ele. Cheguei lá no congresso. Aí ele falou assim, olha, eu vou pregar comigo. Você prega na sexta-feira, eu vou pregar no sábado. Parabéns. Aí começou o congresso. Eu olhei assim, mas 200 pessoas vão ter gente. Eu, os caras falaram para frente, para pessoas, como vai ser? Aí vamos lá dando glória a Deus, aleluia. Chegou a sexta-feira. Aí anunciaram, meu irmão, vamos viver aqui com ele, ó. Vamos falar, vamos falar para ele. Ia falar, é um melhor. Eu fiquei parado para 200 pessoas. Aí o que quantas pessoas deu? 800. Aí eu olhei assim pela multidão e ela falou para mim assim, ó, falei para você que eu vou botar você diante de uma multidão, essa é a primeira que eu falo. Muitas virão você. Ah, irmãos, eu peguei naquele microfone, eu fiquei atrevido com esse meu jeitinho. E fui pregando, daqui a pouco explodiu um vaso ali, outro ali, e todo mundo dando glória a Deus. Eu falei, Jesus, só eu mesmo estou pregando aqui. Aí é você mesmo, Deus falou para mim. Então, ô glória, sabe o que eu quero falar para você nessa noite aqui, entenda bem? Faça a vontade de Deus. Se entrega à vontade de Deus, e Deus vai te honrar.
Segunda a sexta ele está pregando aqui à tarde. Aí Deus falou para mim: aonde ninguém deu nada por você, aonde ninguém acreditou em você, aonde ninguém apostou em você, lá eu te dei dupla honra. Eu vou repetir para ver se você não glória a Deus, não importa. Aonde ninguém acreditou em você, aonde ninguém apostou em você, aonde ninguém fez nada por você, lá Deus te dará dupla honra, porque nessa noite Deus vai dizer: eu tiro pessoas de dentro da geladeira e coloco elas para brilhar, para brilhar. Só quem vai brilhar aqui, levante a mão e dá glória, dá glória, dá glória. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Mas deixa Deus te tomar, deixa Deus te pegar. Pega, Jesus, pega, pega, pega. Levante a mão e adora. Ai, Jesus. Vai ter que horas de culto? Vai? Fala aí, para. A gente chega lá. Aleluia. Deus vai fazer você brilhar. Vai passar por seu cancelado, Deus vai fazer você brilhar. Fala assim para ela: perdão a oportunidade, dá um glória. Deus te renova nessa noite. Deus te levanta nessa noite. Deus te unge nessa noite. Deus coloca você em lugar de honra, de dupla honra. Então levante a mão. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Aleluia! Abra seu coração, sinta o toque do Senhor, receba o milagre. Receba o milagre.
Ramandara subiente querebe. Ramandoro botoro botoro manara candoro. Rapopapa sube plete. Levanto mando lava. Ribidi bidi bidi bidi. Rapopapa subiente. Repuduria sai. Ramandoro manda. Ribidi que a bebe que ne botu bide. Rapaduria toro mando colora. Rapaduria toro mana. Rapasubiente bidi. Lavaduri, lavadura, lavadose, lavadu vidu
Tu a partir de hoje vai saber que eu não estou aqui de brincadeira. E se levantar contra a minha vida, contra a minha família, eu vou pisar em você. E deixa eu falar algo que é para você explodir em glória. Seja excelente para o bem e inocente para o mal, que o Deus da paz esmagará Satanás com o seu poder sobre os nossos pés e não pisa. Canta, louva agora. Vem, Senhor, neste lugar. Recebe a vitória. Recebe a vitória. Quero falar rapidamente aqui. Fica na ligação. É a ligação. Ai, Jesus. Existem 5 tipos de maldição que você não vê na vida de José. Primeiro, a maldição da inveja. Fala comigo, a maldição, a treva da inveja. Josué via Deus usando Moisés e falava assim: Senhor, como é lindo a forma que o Senhor usa ele. Como é linda a forma que o Senhor usa ele. Tem gente que tem inveja da gente, quer puxar o nosso tapete, quer nos colocar para baixo. Mas nessa tarde, ou melhor dizendo, nessa noite, Deus está falando aqui. A maldição da inveja não pega você. E aqueles invejosos que se levantaram contra a tua vida já caíram. A segunda maldição que nós não vemos na vida de Josué é a maldição da falsidade. Fala comigo, a maldição da falsidade. Tem gente que é hipócrita com a gente, que é falso com a gente, diz que quer a nossa vitória, mas quer a nossa derrota, diz que quer o nosso sucesso, mas quer nos ver por baixo. Mas Deus nessa noite está falando: a maldição da falsidade não te pega! Não te pega, porque a muralha da desobediência caiu. E aqueles que são hipócritas com você, aqueles que são falsos com você, está entendendo isso? Aqueles que são falsos com você, Deus vai te dar discernimento e vai tirar essas pedras de tropeço da tua vida. Isso não é crente, isso não é irmão, é pedra de tropeço. Deus nessa noite está falando: eu estou tirando as pedras de tropeço na vida de você. Glória a Deus. Ai, Jesus. A terceira maldição é a maldição da traição. Em nenhum momento Josué traiu Moisés. Foi fiel a Moisés até o fim. Não tem crente traidor no nosso meio. Não tem gente hipócrita no nosso meio. Mas Deus nessa noite está falando: a maldição da traição não pega o meu povo de Itaipu. Todos aqueles que são traídas na sua vida, Deus está tirando da tua vida e mostrando que Ele é fiel contigo. Me chamaram o varão para profetizar. Eu só entrego o rolo quando ele acabar. Vou ler até o final. Levante a sua mão e glorifica, exalta e engrandece o nome do Senhor. Aleluia. A quarta maldição que você não vê na vida
maldição da soberba. Repita comigo, a maldição da soberba. Josué não era soberbo, Josué não era nariz empinado, Josué era um exemplo de líder. Deus nessa noite está falando, é só para frente aqui voar na presença de Deus. A maldição da soberba não te pega! E eu vou aqui falar para você que aquele soberbo que se levantou contra a sua vida, Deus está abatendo nessa noite. Sabe aquele soberbo, aquele nariz empinado, aquele almofadinha que se levantou contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família? Deus vai lhe dizer: diga ao meu povo, fique tranquilo, porque eu resisto ao soberbo, mas dou graça aos humildes. Eu estou abatendo o soberbo na vida deles e estou derramando sobre eles a minha graça, a minha graça. Seja cheio, seja cheia, receba unção, receba o poder, faz barulho de glória. Levante a mão, rebelde que assou. Vem até aqui. Estava esperando Deus falar algo no teu ouvido. Ramote ou Manas. Deus está ministrando contigo essa palavra toda. Deus fala assim para você: minha serva, fique tranquilo. Eu estou no controle. Eu sei e vi o que fizeram. Ramote ou Versailles. É Deus que está falando, diga glória. Eu sei e vi o que fizeram. E sei o que pensa. Ai, a sua mandará. Mas diga a minha serva, diz o Senhor, eu dou dupla honra a ela. Sabe por quê? Quando eu olho para você, eu vejo um coração morto. Que representa o amor de Deus na tua vida. Tem gente que pensa que você é menos. Não é verdade? Tem gente que pensa que você não é tão merecedor assim. Que ele pode, ela pode, mas você não. Você pode. Levante a mão e agradeça ao Senhor. Porque essa noite Deus derrama sobre a tua vida a dupla honra dele. E diz para você: minha serva, eu renovo a minha unção na tua vida. E a partir de hoje, um novo tempo na tua vida começa a surgir. Se a igreja crer, dá um grito de glória. Quebra neste lugar. Cadê mais uma pessoa? Vem cá, dá um abraço dela aqui, dá um abraço dela. Vem marchando. Vamos suga, vem cá, abraça aí, abraça aí. Recebe a unção, igreja. Quem está ligado no mistério da glória? Quem está ligado no mistério da glória? Infelizmente o tempo não nos permite. Mas eu quero terminar essa mensagem profetizando sobre a vida de vocês. Porque se tem maldições que não pegam a vida de vocês, tem características que eu vou profetizar sobre a vida de vocês para a gente terminar. Levante as mãos para receber. Ai, Jesus. Se deixar isso aqui vira vestido. Ai, a sombra. Meu Deus. Eu profetizo sobre a vida de vocês a coragem. Eu profetizo sobre a vida de vocês
É muita glória, hein? É muita glória. Ah, eu vou repetir. É muita glória. Feche seus olhos. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como Senhor, Salvador da minha vida. Amém. Abre seus olhos. Você que está com a mão levantada, abaixe as suas mãos, por favor. Eu quero que levante as mãos. Se existe alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, existe alguém aqui nessa noite? Levante a mão. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a mão para que eu possa ver você. Agora a segunda pergunta. Existe alguém aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor e que nessa noite fez essa oração e decide viver para Cristo a partir de hoje? Levante a mão para que eu possa ver você. Ou temos uma vida aqui. Aleluia. Alguém pode ir até ela e trazê-la até aqui na frente? Vou repetir a pergunta. Eu não vou prolongar. Existe alguém aqui essa noite está afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar para Jesus como essa vida? Levante a mão. Você pode vir. Pastor William, pode vir aqui? Espera aí, igreja, fica na ligação. Espera um pouquinho. Você deu glória a Deus até agora, tem vidas vindo para Jesus. Vamos ficar ligados. Existe mais alguém aqui nessa condição? É a última vez, hein? Levante a mão. Levante a mão. Amém. Então temos duas vidas aqui. Você? Aí? Está voltando para Jesus? Já é evangélica? Não deve ser. Existe alguém aqui? Só levante a mão para mim não me confundir. Existe alguém aqui que deseja voltar para Jesus? Ainda tem alguém aqui nessa condição? Levante a mão. Mais alguém? Não? Então, igreja, a Bíblia diz o seguinte: que existe uma festa no céu que você não tem ideia de quando um pecador se arrepende. Imagina dois. Olha quanta festa tem hoje aqui. Você pode dar um glória a Deus por isso e aplaudir ao Senhor? Olha para cá vocês que estão aqui. Chega lá, glória. É gostoso chorar na presença de Deus, não é? A partir de hoje, você não chora mais de tristeza, é só de alegria na presença de Deus. Esse aqui é o pastor William, pastor dessa igreja, meu amigo, vai estar orando por você. Amém? Igreja, estenda a mão para cá. O pastor William vai estar orando.